Bem-vindos, leitores, ouvintes e ouvintes leitores. Como vocês estão? Vamos dar continuidade hoje à nossa leitura do Bruxaria Hoje. No vídeo passado, eu li o prefácio e a introdução com vocês e dei uma breve biografia de Gerald Gardner. Esse livro ele tem uma introdução da versão brasileira. Aqui, que é um pouco maior do que a introdução do livro mesmo, e eu deixei esse vídeo exclusivo para ela. Então, nesse livro faremos a leitura da edição brasileira, que é escrita por Marcos Torrico, acredito que seja assim que se pronuncie. E é bem interessante porque dá um pouco do contexto da época em que o Gardner escreveu o Bruxaria Hoje. Ele fala um pouco das correlações e referências do Gardner e um pouco dessa volta da bruxaria e da Wicca, como se deu e por quais vieses aconteceram junto para despontar essa grande obra do Gardner. É bem interessante a leitura. Lembrando que qualquer referência na leitura eu coloco no vídeo, como vocês já sabem, imagens, tabelas, palavras de difícil pronúncia, personalidades, outros livros. Tudo vai aparecer no vídeo, tudo para facilitar o entendimento. Então, se você está gostando, dá um curtir no vídeo, comenta o que você está gostando e o que não está gostando, faça os seus elogios e críticas, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber os próximos capítulos do livro e vamos à leitura. Introdução da edição brasileira. A Bruxaria Hoje, de Gerald Gardner, é um marco do renascimento da bruxaria, ou na criação da Wicca, palavra de origem anglo-saxã. Este livro serviu para trazer a público a bruxaria e para reavivar o interesse pelo tema, tarefa engendrada anos antes por Arádia, o Evangelho das Bruxas, de Charles Godfrey Leland. O importantíssimo O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, de Margaret Murray, e A Deusa Branca, de Robert Graves, sem esquecer, é claro, O Rumo de Ouro, de Sir James Fraser. Todos estes livros semearam o caminho para que a Wicca viesse a florescer. Gardner passou a maior parte de sua vida trabalhando na Malásia. Desta forma, pôde entrar em contato com várias tradições exóticas. Este gosto fez com que, após a sua aposentadoria e regresso à Inglaterra, ele ingressasse na Sociedade de Folclore. Além dela, ele percorreu os meandros do ocultismo britânico, pesquisando as mais diversas fontes. Nessas pesquisas, ele conheceu Aleister Crowley e Old Dorothy Clutterbuck, importantes figuras em sua trajetória. Gardner foi membro da Fellowship of Crotona, em New Forest, onde ele se deparou com Dorothy Clutterbuck, que o teria iniciado na bruxaria. Podemos imaginar que Gardner forjou a iniciação no coven de Old Dorothy ou, de fato, ele se deparou com este coven, talvez um grupo formado baseado no trabalho de Murray. Há quem diga que este coven nunca existiu, mas há relatos que dizem que na Segunda Grande Guerra, em New Forest, um grupo de bruxas se reuniu para impedir o desembarque dos exércitos nazistas. A própria existência de Old Dorothy Clutterbuck era colocada em dúvida. Por sua vez, Doreen Valente, discípula de Gardner, consegue provar a existência de Old Dorothy. Nada disso prova efetivamente a afirmação de Gardner e, por sua vez, também não a nega. O que salta aos olhos é o ecletismo de elementos usados por Gardner na confecção da Wicca. Muitos dos rituais são criados a partir de elementos da magia cerimonial, especialmente a advinda da Aurora Dourada, Golden Dawn, da maçonaria, dentre outras fontes. Os fundadores da Golden Dawn, Matthias
Westcott e Woodman eram maçons e membros da SRIA, da qual, por sua vez, Hargrave James era membro. Havia boatos da ligação de James com um conventículo, e Gardner até imaginava que ele poderia ser o autor do Livro das Sombras. As ligações de James com cultos fálicos são proverbiais. Hargrave James era o autor do livro Os Rosacrucianos, no qual narra várias facetas do ocultismo e, dentre elas, elementos da bruxaria. Duas fontes têm uma importância especial na criação da Wicca: Aleister Crowley e Charles Godfrey Leland, através do seu livro Aradia, o Evangelho das Bruxas. Para alguns estudiosos, o verdadeiro pai da bruxaria Wicca foi Aleister Crowley e não Gardner, sendo Crowley o autor do Livro das Sombras. Muitos anos antes, Crowley já havia se colocado como profeta na nova era e ressurgidor do paganismo. Tinha pesquisado e desenvolvido várias vertentes da magia e seria a pessoa ideal para consultor de criação de um culto de bruxaria. Gardner foi feito membro da OTO, Ordem Mágica reestruturada por Crowley. Lá ele veio a conhecer Kenneth Grant, dentre outros. A relação entre os dois, Crowley e Gardner, era amistosa, e o próprio Gardner crê que uma das pessoas capazes de ter escrito o Livro das Sombras era Crowley. Uma forma talvez de lhe dar a autoria sobre o livro ou justificar a grande quantidade de material de Crowley. Independentemente de quem foi o autor, há inúmeras passagens de Crowley no Livro das Sombras de Gardner. Eu sou a chama que arde em todo o coração humano e no núcleo de toda estrela. Eu sou a vida e o doador da vida. Entretanto, conhecer-me é como conhecer a morte. Eu os amo, eu anseio por vós, pálido ou púrpura, velado ou voluptuoso. Eu que sou todo prazer e púrpura, e ébria no sentido mais profundo, os desejo. De todas as passagens, a mais clara é: faz o que tu queres desde que não prejudiques a ninguém. Uma adaptação clara é de faz o que tu queres há de ser o todo da lei. A máxima de Crowley. Ou ainda o uso do pentagrama, meu número é 11, como todos os seus números que são nossos. A estrela de 5 pontas com um círculo no meio. O pentagrama wiccano é o inverso, ou seja, uma estrela criada pelo círculo. Há inúmeras outras passagens e partes nitidamente influenciadas, ou escritas por Crowley. A outra, como vimos, foi o livro de Leland, Aradia, o Evangelho das Bruxas, escrito através do relato de uma jovem chamada Madalena, uma bruxa de Florença, na Toscana. Ela se diz descendente de uma tradição da bruxaria, a estregoneria. O quanto disso foi invenção da fonte de Leland, uma bruxa que concordou em revelar os seus segredos, ou criação dele próprio, não sabemos. Mas o importante é que este livro trazia em primeira mão um culto de bruxaria. No Evangelho das Bruxas é narrado a história de Diana, que se une com seu irmão e filho Lúcifer. Desta união nasce Aradia, que vem à Terra para ensinar a arte da bruxaria. Tecnicamente, esta tradição remontaria aos etruscos. Por mais que a narrativa de Leland seja difícil de sustentar-se, é bom lembrar que relatos sobre o culto da deusa Diana, mãe de Aradia, são conhecidos durante a Idade Média. Este culto era atribuído às bruxas, as fiéis da deusa. O historiador antropólogo Carlos Gimburck, em seus livros História Noturna, Una decifrazione del Sabá e Benandante Stregoneria e Culti Agrari tra 500 e 600, coletou vários relatos sobre bruxaria, paganismo e cultos da fertilidade na Idade Média moderna. Vale salientar que na pesquisa de Gisborne, um dos nomes da deusa era Diana, nomenclatura usada pela Igreja. Por sua vez, a deusa era chamada na verdade de várias outras formas. O sincretismo entre os cultos pagão e o cristianismo se fazia presente.
mas muito provavelmente a roupagem cristã fosse a camuflagem de um substrato pagão muito mais antigo. O papel da Igreja foi demonizar os cultos e enquadrá-los às ideias oficiais, ou seja, o sabá de adoração ao diabo. A Igreja Católica contribuiu a sua moda para a união entre Diana e as divindades germânicas da fertilidade, já que, durante as conversões destes povos, nomenclaturava as divindades locais de Diana, um nome clássico. De outra feita, isso facilitava encaixar as crenças politeístas à sua teoria demonológica. A influência da Igreja fez também com que as deusas se confundissem no imaginário popular. As narrativas no púlpito acabavam criando o que tensionavam erradicar. Não só a Igreja interpretava as divindades de outros locais como sendo as do mundo clássico, os romanos muitas vezes efetuavam correlações entre as suas divindades e de outros povos. Fazia parte do império populações celtas, teutônicas e eslavas, dentre várias outras. Dessa forma, por exemplo, Diana, a deusa romana, ganhava atributos da Épona céltica. O Império Romano acabou por promover a miscigenação de cultos. Isso produziu sincretismo entre algumas divindades. Para completar o quadro no fim do Império, com as invasões dos bárbaros, mais tradições e influências se acumulam. A Itália foi conquistada por godos, vândalos, lombardos e hunos. Séculos depois veio o Sacro Império Romano Germânico. Essa miscigenação produziu lendas sobre a cavalgada das bruxas, chefiada pela deusa Diana, um sincretismo entre as divindades mediterrâneas e as germânicas. Os nórdicos, em seus Edas, mencionam que as bruxas iam para sua reunião montadas em lobos, javalis ou paus de cerca. Para termos uma ideia, as crenças em uma deusa noturna, Diana, se manteve bem viva em alguns locais da Itália. Em 1457, 3 senhoras são processadas por causa disso. As acusadas chamavam a deusa de Bonadomina ou Richella. O bispo que as interrogou tentou convencê-las das loucuras de suas afirmações, dizendo que eram induzidas pelo demônio, por demência e ignorância. As senhoras haviam narrado que participavam de reuniões nas quais se comia, bebia e dançava, e havia homens vestidos de pele. Richella surgiu em uma carroça, era uma mulher bem vestida, e ao tocar as senhoras fez delas suas seguidoras. Estas bruxas eram praticantes de um culto estático de natureza xamânica, centrado na adoração de uma deusa. As partes da Europa que tiveram em sua história influência céltica eram locais proeminentes destes cultos. É curioso como o padrão se repete em vários locais do Velho Mundo, de forma alguma mantendo um todo coeso, mas por sua vez mantendo vivos os elementos do paganismo ou xamanismo até períodos recentes. Os locais mais impensáveis foram palcos destes cultos, como por exemplo a Sicília do século XVI. Na Romênia, por exemplo, a deusa tinha o nome de Irodiada ou Arada. Carlo Ginzburg afirma: relatos vindos de um lado a outro da Europa em um intervalo de tempo milenar trouxeram à tona os traços de uma religião estática, predominantemente feminina, governada por uma deusa noturna de muitos nomes. Nessa deusa vislumbramos um hibridismo tardio de divindades célticas. No julgamento de Isabel Gold, no Reino Unido, há narrativas do encontro com o mundo elemental, ou das fadas, mas prontamente os inquisidores levaram o julgamento ao ponto que os interessava, o diabo. Os familiares das bruxas eram derivados dos espíritos elementais, fadas, gnomos, etc., e não de demônios. O processo de satanização das crenças é bem observado no caso dos Benandantes, um culto da fertilidade que protegia as colheitas e lutava contra as bruxas,
na verdade, uma batalha simbólica. A princípio, o sincretismo entre o cristianismo e as crenças locais é harmonioso, e os benandantes são defensores das crianças e das colheitas. Com o passar do tempo, eles se enquadram na visão do sabá satânico, fruto talvez de anos de pregação ou da evolução dos costumes e da degradação do ambiente. O palco foi o Friuli, no norte da Itália, que era um rincão isolado, onde se encontrava as influências germânicas, eslavas e italianas. É possível mostrar cultos similares por todo o leste europeu, onde tradições xamânicas se mantêm vivas e unidas a elementos do cristianismo. Santo Agostinho mencionou que as religiões pagãs foram inventadas pelo diabo para afastar as pessoas da fé cristã. Quando os fiéis cultuam as divindades pagãs, na verdade cultuam o diabo. Por outro lado, a Igreja usurpava as características e os dons dos deuses pagãos para os seus santos. A Igreja tratou todos os cultos que encontrou da mesma forma, tanto que o termo pagão, em sua origem, é pejorativo, designando algo primitivo, rústico. Um ponto curioso sobre a bruxaria é o padrão muito similar encontrado nos locais mais diferentes e sem nenhum contato. A melhor ou uma das melhores explicações é o inconsciente coletivo e a teoria dos arquétipos. Dessa forma, a grosso modo, a bruxaria seria transmitida não linearmente de bruxa para bruxa, mas sim como um aspecto profundo da raça humana. Desta forma, ela poderia enxergar nos locais mais distantes entre si como de fato aconteceu. Isso explica, em parte, a similitude entre alguns aspectos da bruxaria africana e a inglesa. Notei isso em minha pesquisa sobre vampiros e bruxaria, em que o padrão dos relatos se repetia, da Malásia ao Caribe. Inúmeros outros pesquisadores se depararam com este padrão, suscitando as mais diversas teorias. A bruxaria é parte integrante da magia europeia, e não só no passado remoto. Alguns membros de ordens como a Golden Dawn fizeram pesquisas de campo nas quais afirmam ter encontrado estas tradições vivas. Temos o relato de J. W. Brody-Innes sobre as tradições celtas e a bruxaria, publicada na revista Occult Reviews. Ou mesmo o brilhante artista plástico Austin Osman Spare, criador do Sasquatch Cultus, que foi iniciado pela Sra. Patterson, uma americana que alega ser descendente das bruxas de Salem. Gerald Gardner recebeu inúmeras críticas, e seu caráter foi colocado em dúvida. É sempre bom lembrar que na época de Gardner, a teoria de Murray era aceita e oficial. Tanto é assim que o verbete na Enciclopédia Britânica sobre bruxaria era dela. A bruxaria, após seu renascimento efetivo nas mãos de Gardner, se multifacetou em várias tradições. Cada uma delas, ao seu modo, tenta resgatar, em verdade, recriar, os mistérios antigos. Algumas tradições mais sérias, outras nem tanto, mas, sem dúvida, um movimento de vital importância no resgate do feminino, o papel da mulher na religião, da natureza e de uma visão mais holística do cosmos. Bons ventos trazem estas novas e antigas tradições. O criador da Wicca, seja Gardner ou Crowley, estaria feliz em muitos pontos com o resultado, e devemos muito a eles. Por mais que muitos se digam hereditários, não teríamos a liberdade e o entendimento, fruto do trabalho dos dois. Marcos Torrico.